conversando sobre como aumentar comportamentos adequados da criança. Eu sei que este é um dos pontos de maior interesse das famílias, né, de como a gente pode estar ensinando, como a gente pode estar fazendo com que essa criança adquira novos comportamentos e novas aprendizagens. E eu vou estar passando para vocês alguns procedimentos que a gente pode usar no nosso dia a dia para estar fazendo isso. Para começar, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre algo que a gente falou no nosso primeiro módulo, sobre como é que a gente começa a fazer algo, como é que a gente começa a repetir um determinado comportamento de novo e de novo e de novo. Existe um princípio dentro da análise do comportamento que diz que a gente vai fazer algo novamente ou vai deixar de fazer algo a depender da consequência daquilo que a gente fez. De um modo geral, quando aquela consequência, ou seja, o que acontece depois de eu fazer uma determinada ação, um determinado comportamento, é uma consequência que eu considero interessante, prazerosa, que eu gosto de alguma forma, eu vou repetir este comportamento, eu vou fazer de novo e de novo e de novo. Eu disse de modo geral, por quê? Porque existem algumas consequências que a gente vai olhar e dizer, mas isso não pode ser bom. Eu briguei com a criança, ela fez de novo. Essa consequência não pode ser boa. E aí que entra uma grande questão. O que é considerado algo interessante, bom, digamos assim, para uma determinada pessoa, pode não ser para outra. Né? Então a gente colocou, por exemplo, a questão de que quando a gente briga, a gente está junto com brigar, a gente está dando atenção para a criança, a gente está falando com ela, a gente de repente parou de fazer uma atividade, outra, para interagir com ela. Então muitas vezes a gente acaba não identificando que tem dentro daquele brigar alguma coisa que para a criança é interessante, e isso faz com que ela repita aquele comportamento novamente. Muitas vezes a própria criança também não tem noção disso. Isso, como a gente falou, não é algo que a gente faz no nível consciente necessariamente, mas é algo que acontece. Então, quando as consequências são consequências que aumentam o comportamento e a criança faz mais e mais e mais, a gente usa uma expressão na análise do comportamento que a gente diz que ela foi reforçadora, foi uma consequência reforçadora para a criança, né? Então, esse termo ele é usado para explicar isso, algo que a criança vai fazer de novo, aquele determinado comportamento por conta da consequência. Vamos pensar no exemplo? Eu vou primeiro dar para vocês dois exemplos mais simples para mostrar como isso está no nosso dia a dia, como isso faz parte da nossa vida, e depois a gente vai entrar em alguns exemplos mais voltados para o autismo, tá bom? Então, o primeiro exemplo, eu pego uma caneta, eu abro, colocar a tampa aqui é reforçador porque eu não vou perder essa tampinha, então eu mantenho meu comportamento, eu consigo achar de volta e colocar, né? Então eu evito perder essa tampinha, não achar, isso ser aversivo para mim, mas isso é outro ponto, tá? Aí eu coloco aqui e eu escrevo. Na hora que eu tô escrevendo, na hora que eu tô colocando lá a caneta no papel e tô escrevendo, a tinta tá saindo e vai formando as palavras, isso é uma consequência reforçadora. Então, digamos assim, se eu tento escrever com essa caneta e ela não funciona mais, ela não escreve mais, a probabilidade é que, de repente, se acabou a tinta, eu jogo essa caneta no lixo, essa caneta, ou então se terminou a tinta, eu vou recarregar a tinta dela. Escrever é reforçador, o ato em si de escrever é reforçador porque eu estou conseguindo produzir aquilo para o qual a caneta foi designada, eu estou conseguindo colocar em escrito, escrever as palavras para o qual eu peguei aquela caneta. Eu coloquei esse exemplo porque faz parte do nosso dia a dia, a consequência é reforçadora e isso mantém nosso comportamento de pegar, abrir a caneta e escrever. Então a gente faz isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, desde comportamentos mais simples como esse, vão ser mantidos pelas suas consequências, até comportamentos mais complexos também vão ser mantidos pela consequência. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu pego uma borracha. E aí eu escrevi alguma coisa errada, eu vou lá e eu apago. Na hora que eu usar essa borracha apaga e eu posso reescrever, essa é uma consequência que vai manter o meu comportamento de cadê minha borracha? Eu uso a borracha quando eu quero apagar alguma coisa. Então, no dia a dia, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina, de uma tal forma que muitas vezes a gente nem percebe, nem se dá conta disso. Quando a gente está falando de crianças com autismo, o nosso foco
muitas das vezes vai ser de ensinar, às vezes comportamentos que pra gente faz parte já do dia a dia, que a gente faz naturalmente e que às vezes a criança pode ter dificuldade de fazer. Então a gente conversou um pouco na nossa última aula sobre a importância de olhar nos olhos, de sorrir para a pessoa, de interagir, de olhar para o mesmo lugar que outra pessoa está olhando. Às vezes, com a criança com autismo, ela fazer isso, de olhar para onde alguém apontou, olhar nos olhos das pessoas, de início, para algumas crianças, pode ser que ela não veja, ela não perceba consequências reforçadoras de imediato daquilo, como, por exemplo, eu escrevi, eu vi a tinta da caneta e isso eu mantenho fazendo. Para algumas crianças, por exemplo, eu olhar e outra pessoa olhou para mim, ela sorriu, o fato da pessoa ter olhado de volta, o fato da pessoa ter sorrido, vai ser a consequência que vai manter ela olhando. Às vezes, para a criança com autismo, isso não acontece, isso precisa ser ensinado. Ela precisa, muitas vezes, perceber que aquela consequência existe. Sabe aquela coisa de que se eu não experimentei determinada comida, eu não sei se é boa ou não, e às vezes a criança diz, eu não gosto disso. Mas ela nem experimentou, ela nem provou, ela não sabe ainda que aquilo vai ser bom. Eu brinco que muito do nosso papel é mostrar como o mundo é interessante, como existem coisas legais, como é que tem coisas que ela vai amar, que às vezes ela ainda não experimentou. Às vezes ela pode ainda não ter interesse em olhar nos olhos, porque ela não percebeu ainda como isso é legal, como tem coisas boas que acontecem quando ela olha nos nossos olhos, como tem coisas boas que acontecem quando a gente está mostrando algo para ela e esse algo é um objeto, um animal, uma coisa que ela vai amar. Então, nosso papel para a gente ensinar é a gente pensar como é que eu vou colocar o máximo de consequências maravilhosas para essa criança quando ela fizer algo que eu quero que ela aprenda, quando ela fizer algo que ela ainda não sabe, como é que eu vou organizar para ter consequências muito bacanas. E essas consequências vão ajudar com que a criança faça de novo uma ação, de novo uma ação, de novo uma ação. Então, o nosso objetivo vai ser esse. Vai ser organizar para que ela perceba que existem coisas muito bacanas quando ela se comporta de uma determinada forma. Então, de repente, se ela pega um lápis de cor e risca, ela pode ver padrões de cores ali, e esses padrões de cores serem interessantes e serem bonitos. E aí eu vou riscar de novo, eu vou fazer de novo, né? E eu vou repetir esse colorir. Então, nosso objetivo é esse. Quanto mais for natural, quanto mais for algo, tipo o exemplo da caneta, faz parte do dia a dia, melhor. Mas eu vou explicar isso detalhadamente nas próximas aulas, tá bom? Como a gente falou um pouquinho no exemplo do brigar, o que é interessante para uma pessoa não necessariamente é para outra, certo? E isso varia imensamente de acordo com a criança. E existem algumas questões também biológicas envolvidas nisso. Então a gente sabe, por exemplo, que algumas crianças com autismo, elas vão ter interesse por determinados objetos com luzes, às vezes ela tem interesse por determinados sons, mas outros ela pode não gostar. Ela pode ter determinado interesse por algumas texturas que ela gosta muito e outras ela não gosta tanto. Então muitas vezes a forma como ela percebe o mundo, essa questão da sensibilidade sensorial de como ela percebe o mundo, pode ser um pouco diferente da nossa. E é importante que a gente esteja atento a isso, porque é algo que pra gente pode ser super gostoso, a gente pode adorar, uma criança pode não gostar. Então a gente precisa perceber essa variação. Por exemplo, eu adoro brincar com geleque e massinha. Amo a textura, amo tocar, brincar, enfiar a mão. Algumas crianças não gostam. Então eu preciso perceber se aquela criança gosta ou não, se para aquela criança isso é algo que é interessante, antes de considerar aquilo como sendo algo que vai ajudar ela a aumentar um comportamento, como sendo esse reforçador, né? Então, se ela fizer, por exemplo, toda a cadeia de ir no banheiro sozinha, eu vou entregar a geleca para ela no final, porque essa vai ser uma consequência que vai aumentar ela ir no banheiro. Não necessariamente.
Então, vai depender de criança para criança, vai depender de cada indivíduo. Lógico que, como eu falei no exemplo, às vezes a gente ainda não sabe que algumas coisas são interessantes e a gente vai aprender. Vou ensinar vocês ao longo desse modo como a gente pode fazer isso, para ampliar interesses, ampliar coisas que a criança gosta, tá bom? Mas, de início, pode ser que aquela geleca não seja interessante. Então não vai adiantar, às vezes, eu usar de início, porque não é interessante ainda. A chave é, para eu aumentar comportamentos da criança que são apropriados e é comportamentos que eu quero que ela faça mais, tipo olhar nos olhos, interagir, fazer uma pergunta, a consequência precisa ser uma consequência que para ela seja uma consequência legal. Uma consequência que para ela vai dizer, nossa, eu adorei o que aconteceu depois, vou fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Esse vai ser o nosso objetivo. Então, para a gente conseguir fazer de modo efetivo o nosso ensino, para a gente conseguir que a criança aprenda, eu preciso pensar muito bem naquele indivíduo e no que para essa pessoa são coisas legais, o que para essa pessoa são consequências bacanas. Não necessariamente o que para mim é uma consequência bacana. A gente tem uma mania de pressupor. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente pressupõe que todo mundo gosta de elogio, certo? Todo mundo gosta, por exemplo, de reconhecimento social, de socialmente ser reconhecido. E isso é algo que, para a maioria das pessoas, é algo que as pessoas gostam, mas algumas pessoas não. E às vezes, alguns tipos e algumas formas de reconhecimento social pode ser que muita gente não goste. Então, por exemplo, pode ser que muita gente goste de receber um elogio do chefe, mas vocês sabiam que tem muita gente que não gosta daquela plaquinha de funcionário do mês? Sabe aquela plaquinha de funcionário de mês? Vocês talvez já tenham visto no McDonald's, vocês já tenham visto em algum lugar por aí, que fica lá a foto de quem foi que se destacou mais no mês. Aquela plaquinha, para algumas pessoas, ela fica com vergonha, ela não gosta, ela não acha legal a exposição. Então elas podem, inclusive, fazer coisas para evitarem ser funcionária do mês, porque ela não quer a foto dela ali na plaquinha. Então isso pode ter um efeito contrário, dependendo do grupo de pessoas. Para outros pode funcionar super bem, mas para vários já foi mostrado que isso não é algo que as pessoas gostam tanto, né? Então a gente precisa estar fazendo essa análise e pensar para minha criança, quais são as coisas que ela gosta, quais são as coisas que ela acha interessantes, quais são as coisas que eu vejo ela procurando sempre. E a gente tem que ter sempre esse cuidado de não pressupor. Porque, por exemplo, digamos que eu gosto muito de receber elogios, tá? Eu fico muito feliz. Mas não necessariamente um muito bem vai fazer com que essa criança se engaje em uma atividade de matemática. De repente ela vai dizer, ah não, essa atividade é muito difícil, só para eu receber um tudo bem, ah não, muito difícil para a quantidade a consequência, entendeu? Então ainda existe essa análise, às vezes ela até gosta do tudo bem, de repente quando ela até lavar a mão mais vezes com muito bem, mas com exercícios de matemática que é muito mais difícil, ah não, esse muito bem é pouca coisa, vamos melhorar isso aí. Então a gente precisa ter essa análise, a gente precisa ter esse olhar. Será que o que eu estou pedindo para ela fazer, de repente, é algo tão difícil que aí ela vai dizer, bora aumentar um pouco, bora ter mais consequências legais, né? Existem algumas coisas que a gente diz que são coisas que todo mundo gosta, certo? Então, por exemplo, a comida, em geral, é algo que todo mundo gosta. Pode ser que algumas pessoas, ao longo da sua história de vida, passem a não gostar, mas a gente ainda vai falar disso já já. Mas, em geral, todo mundo gosta. Afeto, carinho, também é algo que, em geral, todo mundo gosta. Tá protegido, por exemplo, quando tá frio, alguém te dá um casaco e você se protege. É algo que todo mundo gosta. Então existem algumas coisas que a gente diz que já veio junto no organismo, sabe? Já veio junto de fábrica. E todo mundo vai gostar daquelas consequências. Então, se tá muito calor, eu tomar um copo d'água bem gelado e aí eu consigo me refrescar um pouco, também é algo que, em geral, todo mundo vai estar gostando, certo? Mas existem coisas que a gente vai aprendendo a gostar ao longo da vida. A maioria vai ser dessa categoria. A maioria são coisas que a gente vai aprendendo a gostar ao longo da vida. Uma das nossas missões, digamos assim, é aumentar o número de coisas que a criança gosta.
Quanto mais coisas ela começa a gostar, quanto mais coisas ela tem interesse, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança, por diferentes razões. Tanto porque ela vai estar mais compreendendo o mundo melhor, interagindo socialmente melhor, diminui comportamento problema, aumenta o repertório de desenvolvimento e aprendizagem. Então, quanto mais interesse, quanto mais coisa a criança gosta, quanto mais coisa ela brinca, quanto mais coisa ela tem interessante, melhora a qualidade de vida da criança. Isso tem relação, inclusive, com diminuição de situação de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, é algo muito grande. É muito importante que a gente tente ampliar o número de consequências legais que, para a criança, vão ser consideradas consequências legais. Aumentar o número de coisas que, ao fazer algo, a consequência ela vai dizer, nossa, que bacana isso, né? Então, quanto mais a gente conseguir isso, mais qualidade de vida e mais fácil é eu ensinar a criança. Porque se só existe uma coisa que ela gosta, vou dizer um exemplo clássico, o celular. Então, a única coisa que a criança gosta é celular e vídeo. E aí você está usando o celular e vídeo para ensinar. Então, a criança, por exemplo, fez uma atividade, ela pode ficar um pouquinho brincando no celular. Fez uma atividade, pode ficar brincando um pouquinho no celular. Mas depois de um tempo, ela pode já não achar aquele celular interessante, ela pode ter assistido todos os vídeos que ela não tem interesse. Então, depois de um tempo, aquele celular já não é mais interessante, algumas coisas, e aí ela não quer mais continuar fazendo. O nosso olhar é muito grande no sentido de a gente quer que fazer atividade se torne interessante e não só o acesso ao celular. Então a gente quer que a gente aumente a variedade de coisas que a criança gosta e, especialmente, o que a gente quer é que no final fazer aquela atividade por si só vai ser interessante para a criança. Então eu estou pegando a caneta e eu estou escrevendo porque eu gosto de ver as letras se formando e eu vejo que eu consegui fazer a frase e eu vejo que eu consegui fazer a palavra. Não necessariamente porque quando eu termino de escrever eu ganho o celular. Muitas vezes no início de uma intervenção com análise do comportamento, a gente precisa usar de algumas coisas que a criança já gosta e que já é interessante para ela, como de repente o celular, para aumentar interesses. Mas o nosso foco precisa ser, eu preciso diminuir essas coisas que, digamos assim, não são naturais. Você vê na escola, a criança não está copiando do quadro, terminou de copiar do quadro, a professora vem sair entregando um celular para cada aluno? Não é assim que acontece. Essa não é uma consequência natural. Essa não é uma consequência que faz parte do dia a dia. A professora não vai entregando um celular para cada um quando terminar a aula. Então pode ser às vezes com uma criança com autismo que no início a gente precisa, ela terminou de escrever do quadro e entrega o celular, alguma outra coisa, por exemplo, como consequência que seja legal para ela, porque a gente quer aumentar o comportamento dela escrever do quadro, né? Lembra dessa lógica? A gente está entregando uma consequência que para a criança é legal porque a gente quer aumentar ela escrever do quadro. Mas o nosso planejamento, ele precisa fazer com que, com o passar do tempo, eu não precise mais entregar esse celular e somente escrever do quadro, assim como os outros alunos. Eu vi que eu consegui escrever, seja a consequência que ela vai dizer, nossa, minha letra tá mais bonita, nossa, eu consegui escrever tudo, caramba, eu tô escrevendo mais rápido, olha tia, como eu tô escrevendo tudo. É isso que a gente quer. Que seja natural, porque é assim que as crianças vão agir. É essa a consequência que vai ser para ela algo legal. A professora vai dizer, você já terminou? Nossa, sua letra está cada dia mais linda. Essa é a consequência natural. Então, toda vez que a gente está fazendo o ensino, muitas vezes a gente acaba focando muito nessa questão do que já é interessante para a criança, mas aí a gente precisa estar ampliando, a gente precisa estar fazendo com que o ensino cada vez mais as consequências sejam as mais consequências naturais, que normalmente no dia a dia acontece. Quando vocês estiverem na dúvida, mas será que essa é uma consequência natural ou não? Olhem ao redor. Perguntem-se, com outras crianças, em outras situações, vivendo a mesma coisa, o que acontece com elas? Qual é a consequência natural para elas? O que mantém será a criança fazendo o dever e escrevendo o que a professora colocou? E é esse foco nessas consequências que a gente vai ter. Mas às vezes no início a gente precisa usar outras coisas. Mas
ao mesmo tempo que eu estou usando outras coisas, eu estou tentando aumentar, eu estou tentando chegar lá, eu estou tentando chegar nessas consequências que vão manter aquele comportamento acontecendo de novo no seu dia a dia. Vou dar outro exemplo para vocês, tá bom? Em geral, para a criança, fazer perguntas para o adulto, a consequência é qual? Que mantém ela fazendo pergunta? O adulto responder. Então a criança fica lá, mas quantos anos você tem? Mas você é casado? Você é casado com fulano? Quanto tempo você é casado? Então a criança ela quer saber, ela tem interesse. E ela sai fazendo perguntas para outra pessoa. Às vezes com a criança com autismo, principalmente se a gente pulou aquela etapa que a gente falou no último módulo, de eu ter interesse no outro, o outro para mim ser algo interessante, a criança às vezes ela até aprende a fazer perguntas, mas aí entra numa coisa que às vezes a família faz. Ela faz a pergunta, parece que de modo automático, não é algo natural, não é como se ela tem interesse, ou então ela só pergunta se alguém falar que ela tem que perguntar, pergunta tal coisa pro fulano, aí ela pergunta, mas ela não está perguntando porque ela tem interesse no outro, é justamente o que a gente está falando. As crianças perguntam porque a consequência de ouvir a resposta para ela é uma consequência legal. Eu tô interessado, eu quero saber quantos anos você tem. Sério? Achei que você tinha mais. Não? Então, ela vai ter esse interesse na consequência de ouvir a resposta. Então, se eu ensinei uma criança a fazer pergunta, mas a consequência que eu dou, a criança pergunta, qual a sua idade? Eu digo, 35 anos. Nossa, muito bem, você me perguntou qual a minha idade. As pessoas não fazem muito assim no dia a dia. Ou então se eu digo 35 anos, perfeito, e eu dou uma estrelinha. Se eu não me preocupo com fazer com que isso depois se torne natural, fazer com que isso depois se torne algo do dia a dia e que ouvir essa resposta seja interessante, esse comportamento ele não vai se manter. Ou ele vai precisar o tempo todo da gente indicar, pergunta tal coisa, fala tal coisa. Mas a consequência que é natural eu tenho interesse no outro, eu quero ouvir a resposta do outro. E esse tem que ser o nosso objetivo com a criança. O mais natural possível essas consequências com o passar do tempo. Mari, então errados a ficha? Não, gente, pode ajudar muito. Eu vou ensinar vocês, pode ajudar muito. No início, quando eu estou ensinando algo, quando a criança está em fase de aprendizagem. Mas a gente nunca pode se perder de qual é o nosso objetivo final. Tá bom? Vamos recapitular essa aula? Então a gente reviu que para eu fazer algo e eu me manter fazendo algo, a consequência do meu comportamento, ou seja, aquilo que acontece depois que eu fiz, tem que ser uma consequência que eu acho que é interessante, que é uma consequência bacana, que é uma consequência que eu gosto, que eu digo, nossa, que legal isso, né? Esse é o primeiro ponto. A gente aprendeu também que algumas coisas, a consequência, ela já veio de fábrica que elas são legais. Comer, beber água, me aquecer quando eu tô com frio, são consequências que naturalmente eu já gosto. Mas que, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a gostar de várias coisas. A gente vai aprendendo, entrando em contato com muitas coisas que podem ser consequências bacanas pra gente. Existe uma coisa que é uma consequência natural. Então é quando, por exemplo, eu escrevo, eu olho e digo que melhorei minha letra, tá legal. Ou então eu pego, faço uma pergunta e a pessoa responde, eu digo, que interessante, eu gostei de ouvir a resposta. Essas são consequências naturais. Que a própria ação, a consequência dela é algo que eu já gosto, é algo que é interessante para mim. Existem algumas consequências que elas não são tão naturais assim, que a gente planeja para tentar ensinar a criança, principalmente no início. Então, de repente, eu entrego um celular, um brinquedo, eu acabo fazendo um elogio muito grande, uma coisa assim, bem para ela perceber que aquilo foi interessante. Então, muitas vezes no início, às vezes quando eu estou ensinando, a criança está desenvolvendo, eu uso de consequências que elas não são tão naturais para aumentar aquele comportamento e fazer com que ele aconteça mais e mais e mais e mais. Só que depois de um tempo eu tenho que planejar
para que a criança continue fazendo por conta das consequências naturais, para que ela não fique dependente o tempo todo daquelas outras consequências que não são naturais no dia a dia, como a gente usou o exemplo do professor. Então você terminou de escrever do quadro, o professor não vai entregar um celular para cada aluno, né? Ele vai dizer, muito bem, turma, que legal que vocês já terminaram. Vamos para o próximo tópico? Então, a gente às vezes vai usar coisas que não são as consequências naturais daquele comportamento para tentar fazer com que a criança aumente, mas depois eu tenho que planejar para que seja natural. A mesma coisa vocês vão estar fazendo, tá? A gente aprendeu também que o que é legal para mim pode não ser a mesma coisa que é legal para você. E o que é legal para a criança provavelmente não vai ser a mesma coisa que é legal para a gente. Então eu preciso estar atento a ela. E eu preciso observar os interesses dela e para eu poder identificar quais são as coisas que para ela é bacana e a partir daí eu estar usando isso para ensinar, usando essas consequências que é legal para ensinar. Então, eu descobri, por exemplo, que ele adora a bolinha de sabão. Vou usar a bolinha de sabão e quando ele terminar, por exemplo, antes de escovar os dentes, eu vou pegar a bolinha de sabão e vou fazer bolinha de sabão pela casa e a gente vai super brincar. A bolinha de sabão não é uma consequência natural de acabar de escovar os dentes, né? Qual é a consequência natural? Aquela sensação de limpeza na boca, do hálito fresquinho. Então essa é a consequência natural que a gente quer que fique no final. Mas às vezes no início eu vou precisar usar uma bolinha de sabão, uma coisa bem divertida. Depois eu vou fazendo essa transição, tá bom? Então a gente vai ter esses dois tipos de consequência. Uma mais natural e uma que a gente mais planeja e organiza. E a gente precisa fazer muitas vezes isso para que a gente está ensinando para a criança, para que a criança esteja aprendendo quando a gente está principalmente diante de uma coisa nova, diante de uma coisa que ela ainda não percebeu, que o hálito fresquinho, é tão bom a gente estar com a boca limpa, o hálito fresquinho, mas às vezes ainda ela não percebeu isso. E isso vai vir com o tempo, mas para acontecer ela precisa escovar o dente. Porque se ela sequer escova o dente, como é que ela vai saber que o hálito tá fresquinho e a boca limpa é algo bacana, né? Então às vezes a gente precisa usar a bolinha de sabão porque a gente quer que ela entre em contato com isso que é bacana e com isso que ela vai depois continuar fazendo por conta do hálito fresco, por exemplo, tá bom? E a gente aprendeu também que dependendo de como a gente faz, a gente pode aumentar muito a quantidade de coisas que a criança considera divertida, que a criança gosta. E nas próximas aulas eu vou estar ensinando a vocês a como fazer isso, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.